Eu estava aqui fazendo o meu bullet journal de 2026 e comecei a pegar algumas inspirações nos meus bullet journals antigos, inclusive estão todos aqui. Estão todos aqui. Eu pensei, por que não fazer um tour pelo meu bullet journal de 2025? Porque eu sempre pego inspiração nos bullet journals anteriores, o que deu certo, o que não deu certo, e começo a fazer. Acho que isso também pode ser uma grande inspiração, porque tem muito conteúdo de bullet pela internet inteira. E não existe um bullet journal errado, né? Existe só o que dá certo pra você, né? É um grandíssimo projeto de experimentação. Eu acho que o primeiro é importante falar sobre o caderno em si, né? O bullet journal não é um caderno específico, né? É um método de organização. E comumente a gente faz nesses cadernos que tem linhas pontilhadas, porque é mais fácil de se guiar. Você consegue fazer as linhas retas por ele e tal, você não precisa de régua, assim, só se você quiser fazer uma coisa muito específica, mas no geral, esse é o caderno mais ideal, assim, pra fazer o bullet journal, mas você pode fazer em qualquer caderno, inclusive um caderno sem pauta nenhuma, caderno pautado, enfim. Esse aqui em específico é um A5, eu comprei ele numa loja chamada Flying Tiger, que foi quando eu tava no meu intercâmbio na Espanha, e é uma loja de franquia, tem um monte de coisa pequenininha, tem muita coisa de papelaria, muita coisinha barata. E eu queria comprar alguma coisa lá que me remetesse, né? Coisas da Espanha, mas no final eu só comprei um bullet journal mesmo, porque eu cheguei à conclusão que talvez fosse bom voltar a ter esse hábito. Ó, pra até sanar essa curiosidade, eu já tive esses daqui, que são da Tilibra. Esses eu comprei em loja física mesmo, acho que é Americanas da vida. Eles são um pouquinho menores, assim, mas assim, de novo, ó. Pontilhados, eles são um pouquinho mais compactos do que os outros que eu tive depois. Esse daqui foi estrela do primeiro vídeo do canal. Foi da loja da Nath Araújo. Hoje em dia, não, enfim, essa loja não existe mais. Ele também é um caderninho pontilhado e um pouquinho maior do que esses da Tilibra. O que eu vou usar esse ano é esse daqui, de uma loja que eu conheci navegando pelo Mercado Livre, mas eles são loja independente também, que se chama Zuba, se não me engano é Zuba Criativa. E ele, eu acho que é o mais diferente, assim, porque ele é pontilhado também, as pontinhas são mais claras, e o papel é o pólen, e eu gostei pra caramba. Mas isso aí vai ser tema literalmente para outro vídeo. Então a primeira página que eu fiz, tcharam, é o meu vision board. Eu tô mostrando aqui agora porque, né, o ano já acabou, muita coisa aconteceu. Então, tá liberado mostrar vision board, sim. Eu literalmente fiz uma colagem, e eu decidi enumerar as páginas. Que foi uma coisa que funcionou pra mim. Eu fiz as metas. Isso daqui também é uma coisa que eu inventei. Eu devo ter visto em algum lugar alguma inspiração parecida, mas eu inventei, que foi, tipo assim, a minha playlist 2025, as mais tocadas de cada mês, e eu vim aqui fazer um desenho. Aqui é o famoso Future Log, que aqui tem cada mês do ano, e uma tarefa prévia, alguma previsão, né, de algum aniversário, alguma data específica, que quando chega esse mês, você volta no Future Log, vê o que já estava escrito e compõe ali. Tá, essa aqui é a página de finanças, que, enfim, né? Eu não gostei muito de ter feito ela, porque eu não usei tanto. E no final, acho que tem algumas coisas que funcionam pra mim, pessoalmente, na organização no computador. Essa página aqui foi muito útil, porque eu resolvi enumerar pela primeira vez meu bullet journal. Então, eu fiz um índice. Foi muito legal o índice, porque no meio do ano, eu quis incluir algumas folhas diferentes que não diziam respeito a algum mês específico. Então, eu vim aqui e escrevi, ó, demandas de 2025.1, hábitos, glow up. Então, eu tenho aqui a página em que isso aconteceu e eu só vou nessa página depois. Tenho o meu mês de janeiro, que eu, né, não pude comprar uma agenda em espanhol, mas eu comecei a preencher meu bulletin em espanhol. Isso, inclusive, é uma dica para, se você tá aprendendo uma outra língua, você pode incluir mais esse ponto na sua vida se você tem um bullet journal, que é você começar a escrever as coisas numa outra língua. Eu ainda tava lá, vivendo meu intercâmbio, então tem algumas entregas que eu fiz pra faculdade, tinha algumas metas aqui, eu botava sempre o espaço de metas do mês, fiz uma decoração simples, e isso daqui foi uma coisa que eu tava testando e mantive, que foi o calendário desse tamanho. Os primeiros bullets que eu tinha, eu fazia desse tamanico aqui. Talvez a minha vida não tivesse tantas coisas, assim, pra eu planejar, assim, por mês, mas eu passei a fazer desse tamanho e eu mantive esse, e vou manter. Aqui nessa
No começo do ano eu tava mais animada, então eu fiz de novo as finanças assim. Só que depois eu fui largando um pouco de mão. Essa página aqui eu tenho que ter. É a página de ideias geniais do meu cérebro gigante, que é uma página que eu coloco todas as minhas ideias do mês. É bom revisitar as ideias, porque algumas a gente não faz na hora. Enfim, gosto bastante de ter. Isso me ajuda muito a manter a cabeça criativa. Quando eu estava no ensino médio, isso aqui foi o meu primeiro bullet. E eu fazia, ao lado de ideias geniais, eu fazia uma página que era essa daqui, minha página de ideias, que eu chamava de inspirações, mas eram as ideias que eu tinha. E aqui ao lado era um repertório sociocultural, porque eu estava estudando para fazer o Enem no final do ano. Então, tudo que eu via e conseguia tirar uma ideia daquilo, eu escrevia aqui. Tipo, eu li tal livro, eu consigo fazer uma referência sobre sociedade. Li um livro, tem o nome da autora e eu sei como usar isso numa redação. Você pode realmente adaptar o tipo de vida que você tem. Para semana, outro teste que eu fiz, eu mantive durante o ano inteiro, e eu provavelmente vou manter nesse próximo bullet, que eu não fiz uns dias da semana previamente, né? Segundo bullet, que foi uma coisa que eu mantive por muito tempo. Essa aqui era minha semana. Essa aqui era uma página semanal. E eu fazia uma caixinha, basicamente do mesmo tamanho, uma para as notas, outra para os dias da semana, o final de semana uma caixinha maior e tal. E eu tirei isso esse ano porque eu falei assim, bom, os dias da semana são relativos pra mim, tem dia que eu vou ter muita coisa pra fazer, dias que eu vou ter menos coisa pra fazer, e vai ter dia que eu nem vou abrir o bullet journal direito. Então, pra que eu vou botar uma caixa aí pro final de semana, quando na verdade eu não necessariamente vou usá-la? Eu comecei a fazer, tipo assim, a página estava vazia, aí segunda-feira eu escrevia o que eu ia fazer segunda-feira. Ou então, lista de compras, as notas. Mas isso vinha naturalmente e não ficava pré-meditado. A organização semanal, ela sempre fica um pouco mais bagunçada pra mim. Pra mim é uma bagunça organizada, né? Porque às vezes fica super organizado e fica mais orgânico também. Então, nessa época, eu tava morando sozinha, eu fazia uma lista de compra mais extensa. Então, eu precisava ter esse espaço e o espaço das coisas do dia. E, enfim, esse aqui é o mês de fevereiro. Eu fiz, meu tema foi Iemanjá, porque dia 2/2, né, aquela coisa, festa de Iemanjá. Então eu fiz uma decoraçãozinha assim. Nessa época eu tava com pouquíssimos materiais à minha disposição. Então eu tava com poucos lápis e marca-textos azuis e coisas azuis. Tentei dar o meu melhor. Isso aqui era um guardanapo, eu acho. Que eu colei, alguns desenhos que eu fiz em outra folha eu colei. De novo, finanças, ideias, minha semana. Aqui, pra ficar em página par, eu fiz uma colagem. Mês de março ficou uma graça. E mudar um pouco as finanças, eu fiz só dois quadros e um quadro de onde as coisas entram, onde as coisas saem, e não escrevi total. Eu sou muito organizada com finanças no papel e a parte de ideias também. Abril. De novo, só como eu tava fazendo o calendário mensal, assim, ele ocupa muito espaço, e é para escrever mesmo, eu gosto disso. E a parte mais, né, da decoração do mês e tal, fica um pouco mais restrita. Só escrevi o mês de abril, o meu quadro aqui de metas, e era isso. Como eu organizo minhas finanças, de novo. Essa ideia eu pensando em não colocar simplesmente no mês, e só passar a me organizar por aplicativo e planilha no Excel. Minhas ideias, bacana. Maio. E aqui no mês de junho teve uma coisa diferente que aconteceu, que foi eu voltei pra faculdade. Então, eu fiz aqui essa página aqui de horários e essa página aqui de demandas. E eu fui lá no meu índice, enumerei, para eu sempre voltar para ela, porque não se minhas demandas, meus horários, eles não fechavam só em junho. No mês de julho, eu me lembro que tinha um bullet, que eu tava com um hobby de assistir
Filmes e 2022 ele é um dos mais bonitos que eu fiz. Se quiser eu faço um tour detalhado nele, mas... Aqui, um outro exemplo de página meio fora de qualquer mês e tal, que você pode fazer no meio do seu bullet. Isso daqui, nessa época, meu hobby era cinema, era ver filmes. Então, aqui tinha uma lista de filmes que eu gostaria de ver. E aqui a nota deles. Aqui eu tava assistindo todos os filmes da Barbie. Então, eu dava uma nota. E daí, essa página tava, tipo assim, no meio do meu bullet. E daí seria mais fácil encontrar ela se eu tivesse numerado. Isso é muito bacana. Gente, mês de agosto, as coisas na minha vida começaram a desandar. Mentira. Antes eu tinha uma superstição de que se eu não entregasse um mês bonito no bullet journal, meu mês ia ser horroroso. E hoje em dia eu entendo que é o contrário. No mês, os meus meses mais horrorosos, eu entrego um desenho, uma apresentação meio feia. Porque eu tô com a cabeça não sei onde. O tema foi amarelo, sei lá. Foi mais do mesmo, foi meio corrido. Mas eu consegui manter as coisas. Eu acho que eu só consegui me manter em agosto porque eu tava com bullet. Aqui foi em setembro. Muito difícil manter as finanças. Entrega em setembro. Na verdade, numa página par, né? Não foi numa página dupla. E daí eu resolvi fazer uma capinha diferente pra outubro. Isso foi uma colagem que eu tinha feito em algum lugar na faculdade e resolvi colar aqui. Não é outubro, mês das bruxas e tal. E daí eu me empenhei um pouco mais esse mês. Nossa, olha só que graça que ficou. Aí, no meio dessa brincadeira de outubro, eu resolvi fazer um habit tracker de 21 dias de glow up. Então, eu fiz aqui um habit tracker de coisas que eu queria manter na minha rotina pra dar uma melhorada ali. De novo, outra coisa que aconteceu foi virada de período, então eu tive que fazer aqui uma página especial de horários. Em novembro, eu também não escrevi que era novembro, mas eu fiz esse desenho aqui. Eu fiz esse desenho aqui no meio da aula. E mudei um pouco da identidade das coisas. De novo, mais um habit tracker aqui no meio da rotina. Aqui foi meu mês de dezembro. Gente, eu não sei dizer o quanto que eu acho que esse bullet ficou, tipo, ai, decorado, bonito, porque, sei lá. Eu acho que eu mudei muito meu estilo e tentei realmente adequar o que eu podia entregar na minha rotina, sabe? Eu tava conseguindo entregar, em suma, organização. O resto vinha depois, inclusive. No geral, tudo muito simples. Aí acabou o ano e eu resolvi fazer... Eu sempre faço isso. Um grande texto sobre coisas que aconteceram no ano, coisas que eu conquistei, não sei o quê. E no último vídeo desse canal, aconteceu, né, que eu publiquei como que eu fiz um álbum de fotos no final do ano. E é um videozinho bem curtinho. E eu mostro quão poético foi, né, fazer um álbum de fotos do meu ano, justamente meu bullet journal, porque primeiro que sobrou muitas folhas, então eu vou continuar, inclusive, usando esse caderno. Mas segundo que, mano, você planeja o ano e depois eu achei incrível ter a oportunidade de colocar aqui o resultado do meu ano, né? Com esse bullet journal e as coisas que aconteceram. Um comparativo com o meu vision board, né? O que eu posso tirar daqui que aconteceu de fato. Quem puder passar lá pra ver, porque também façam álbum de fotos, tá, galera? É muito legal. E eu comecei a faculdade, eu comecei a pensar, tipo, ai, será que bullet journal vai ser a melhor coisa pra mim? Porque eu comecei a fazer bullet journal na adolescência, né? E quando você tá no ensino médio, você é meio vagabundo mesmo. Então, ter tempo, a gente tem tempo pra essas coisas. E depois veio a pandemia, então a maior parte dos meus bullet journals antigos eu fiz na pandemia. Eu fiz num tempo em que eu tava mais em casa e tal. Eu tentei fazer agendas. Eu tentei, durante o ano de 2023 e 2024, eu fiz uso de agendas comuns, planner, e eu não me adaptei. Elas não entregam tudo que eu quero, do jeito que eu quero. E se você, assim como eu, só gosta de coisas muito personalizadas, o bullet realmente é a melhor opção. Eu achei que eu não ia conseguir entregar isso num ano real, assim, de faculdade, com toda essa correria, mas não. Acabou que meu ano ele não foi o mesmo quando eu tive um planner pré-pronto.
Bullet, ele vai um pouco além de fazer um caderno super personalizado e bonito. Ele mostra, primeiro, que é o cuidado de você construir as coisas da sua organização. Então, você mesmo constrói as suas prioridades dentro de uma organização e você vê tudo acontecer, tá? Pra mim, isso aqui faz muito parte de quando você tá lá fazendo as metas, você faz as coisas mais ativamente. E o primeiro vídeo desse canal foi sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre bullet journal. Espero ter inspirado alguém a fazer um bullet journal. Eu nunca peço, né? Pelo like, pelo comentário. Mas eu vou pedir. Eu quero saber qual é o método de organização aí que você em casa está usando em 2026. As pessoas ainda têm sonhos, as pessoas ainda planejam coisas. Me deixem saber se eu não estou sozinha nessa.